Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Que saudade que a gente estava de vocês. O ano novo já está se aproximando, final do ano chegando. A gente está se preparando para uma data que é muito importante para nós, para vocês também, que é o Natal. É uma data que, com muita dificuldade, às vezes a gente compreende o significado dela, a gente celebra, mas sem comemorar o sentido correto. E hoje a gente vai estar conversando a respeito disso, do verdadeiro sentido do Natal, se o Natal é de fato uma data cristã, se é para ser ou não comemorado, as polêmicas do Natal, qual o verdadeiro sentido católico para a gente comemorar essa data e muito mais. Então fique aqui com a gente, já aproveita, dá o seu like aqui no vídeo. Se você acha esse assunto relevante, compartilhe com seus amigos, divulgue aí nos seus grupos de WhatsApp e ajude também a gente aqui a divulgar o nosso canal. Meninas, sejam bem-vindas, Valéria e Priscila. Olá, oi de novo. Como está a expectativa aí para vocês de final de ano? Correria? Descanso? Mais correria que descanso. Verdade, tá bem tenso. E o Natal, já estão se preparando já com expectativa? Como está sendo? Sim, precisa, né? Uma data que exige bastante preparo. Exato. Então, pessoal, a gente estava falando das polêmicas do Natal aqui. Já vamos começar com polêmica, e brasileiro gosta de polêmica. Gosta de polêmica. A internet é uma terra, assim, que todo mundo pode falar qualquer coisa, né? Então, Sim. A gente hoje em dia vê muito comentário, assim, no sentido que o Natal não é uma data cristã, que alguns falam que não deve ser comemorado. Vocês já ouviram esse papo por aí? Sim, muitas vezes. Então, a gente já pode começar nessa linha, eu acho, né? Para a pessoa que está em casa, que o nosso título aqui é o Natal não é o aniversário de Jesus. Então, vamos falar um pouquinho de início já com essa relevância, né? O Natal, a gente sabe que é o nascimento de Jesus. É nisso que a gente comemora, né? Só que fica a dúvida que muitos falam assim para nós na internet, né? Alguns grupos, se essa data realmente foi uma data que veio celebrado desde sempre, ou foi com Constantino no ano 300 e pouco, que pegou uma data pagã, que era a data do Sol Invictus, né, do Deus Sol, para o Império Romano, que era pagão até então, e transformou numa data cristã, então ela não deve ser comemorada. Então isso que a gente queria abordar um pouquinho já de início, e dei uma pesquisadinha, queria falar aqui para vocês, é o seguinte: nós temos o Natal comemorado no dia 25 de dezembro, correto? Correto. Então, assim, essa data, se a gente levar como verdadeira tese de que o dia 25 de dezembro ele ocorreu por uma data que antes era uma data pagã, e depois Constantino, ao cristianizar, colocar o cristianismo como religião oficial do Império Romano, bom, aí a gente tem uma situação para ser pensada, que é o seguinte: se essa data que era pagã se transformou na data do nascimento de Nosso Senhor, era uma data de culto ao Deus Sol, então não foi o cristianismo que se paganizou, foi o contrário. Sim. Foi Cristo e a sua igreja que venceu o paganismo. Sim. Exato, não faz sentido? Então, se fosse essa teoria correta, por si mesmo já estava, vamos dizer assim, já estava no lucro. Porque a gente tirou uma celebração que era pagã e colocou no lugar uma celebração cristã, né? Então, se a gente considerar essa teoria como sendo verdadeira, essa tese, então ainda assim não teria problema nenhum, né? Se foi isso mesmo com Constantino. Só que quando a gente pega, na verdade, e começa a procurar um pouco da origem dessa data, a gente encontra no manuscrito de São Hipólito de Roma, no ano 205, então praticamente um século antes de Constantino, o seguinte manuscrito dele que dizia assim: pois a primeira vinda de Nosso Senhor na carne, no qual ele foi gerado em Belém, ocorreu no dia 25 de dezembro. Então já tinha essa referência no ano 205 depois de Cristo, portanto, um século antes de Constantino, a gente está falando aqui, que os primeiros cristãos já celebravam no dia 25 de dezembro, nessa data que nós celebramos hoje, né? Então, olha que coisa engraçada, né? Então, aí, depois de alguns anos, no ano 274, o imperador romano que estava na época lá, que foi o Aureliano, ele instituiu no Império Romano, que ainda era pagão, antes de Constantino, o culto oficial do Império Romano pagão do Deus Sol, do Sol Invictus, no dia 25 de dezembro. Mas em 205 isso já era comemorado como nascimento de Cristo. Em 274 tem esse culto pagão, e depois, no ano 300 e pouco, em Constantino, há essa conversão do Império para o cristianismo. Então, veja, a data já era celebrada antes.
É muito provável, sim, que depois que o cristianismo, a Igreja Católica se tornou a religião oficial do Império, o culto que era pagão, de 274, foi substituído por o culto do verdadeiro sol, o sol de justiça, que é Jesus Cristo. Né? Até por assim, uma providência de Deus pela semelhança das datas. Mas há esse escrito que em 205 já era celebrado. Então já cai por terra, pelo que me parece, essa teoria de que foi uma invenção, uma substituição de Constantino. Essa substituição ela pode ter sim ocorrido, e é muito provável que tenha sido, mas não foi uma data criada só como substituição de uma data pagã. Ela já era celebrada. Pode ter Foi sido uma adequação ao calendário. aleatoriamente, né? Uma adequação ao calendário, que com certeza deve ter havido, mas ela já era comemorada pelos cristãos. Sim. E aqui a gente entra numa questão que é muito importante, que tem a ver com o tema hoje do nosso podcast, que a data, no fundo, para nós católicos, a data do dia 25 de dezembro, não é, no fundo, a coisa mais importante da celebração do Natal, porque nós não estamos comemorando o aniversário de Jesus. Ele é o nascimento de Jesus. A data comemora-se isso, né? Mas não é o aniversário no sentido, então, hoje, em 2023, nós vamos estar cantando parabéns no ano, pelo aniversário de 2000 e pouco, do ano de Jesus. Não é isso o sentido cristão, católico do Natal. Não é o aniversário de Jesus, mas é a celebração do mistério de um Deus que se fez carne para nos salvar. Então, a celebração do Natal nada mais é, para nós, que a celebração do mistério da encarnação do Verbo. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ele veio por amor para nos salvar, e é isso que a gente comemora. E todas as implicações desse mistério na nossa vida hoje. Porque, veja, na própria liturgia da igreja, na missa do Natal, vamos pegar assim, né? A liturgia ela não fala assim, há 2000 anos nasceu para nós o Salvador. Não, ela fala, hoje nasceu para nós o Salvador. O Salvador do mundo. É hoje, atual, né? Atual. É como se a liturgia nos trouxesse para o presente. É sempre o presente eterno de Deus. Então, no hoje da minha vida, eu tenho Deus como meu Salvador. Então, a grandeza de celebrar o Natal é essa. Não é a data em si. Embora a data seja de certa relevância, o mais importante é celebrar, não é o aniversário, mas o mistério de um Deus que se fez carne por amor a mim, para me resgatar, me redimir. Né? Depois, Jesus vem e morre na cruz e nos redime junto do Pai. Né? Então, só isso foi possível em si só porque ele se fez carne. Sim. Ele se fez na nossa condição humana. Ele se rebaixou à nossa condição humana, sem deixar de ser Deus, para nos trazer a salvação. Né? Na forma de uma criança tão humilde, não estava. Exatamente. Então, para nós católicos, é essa alegria que o Natal vem trazer. Né? Então, queria saber um pouco de você, Valéria, a importância para você da gente comemorar, como católico, essa solenidade para nós hoje, nesse momento histórico da nossa vida. Qual a importância para você a comemoração do Natal? Então, Ricardo, como você até mesmo, né, já comentou, já falou, nós celebramos o nascimento de Jesus, que é a obra de salvação de Deus para nós. Então, essa data gente, é extraordinário, não é? É magnífico saber que Deus, que tanto nos amou, que tanto nos ama, desde todo sempre, né, desejou a salvação de nós, né? Então, ele desce do céu, o verbo que se faz carne para nos salvar. Então, é a data, assim, é uma data de comemoração do nascimento da nossa redenção. É o surgimento da nossa, né? É o plano de salvação em ação, digamos assim, né? E assim, para mim, Maria não deu um sim para esse plano de salvação? Esse plano de salvação teve ali a participação dela primordial, né? O consentimento dela. Ela deu sim para essa obra de salvação. Então, eu acredito que esse tempo de Natal é o tempo da gente dizer sim também para Deus. Jesus também tem que nascer dentro do nosso coração. O nosso coração tem que ser uma manjedoura para acolher esse Jesus, esse Deus que desce do céu para nos salvar. E que hoje ele está pedindo nosso consentimento. O nosso consentimento. Como pediu a Virgem Maria, né? Sim. Veja que é um momento também, né, Patrícia, de muita alegria. Natal é um momento de comemoração com alegria. Sim, né? sim. Em Lucas 2:10, o anjo ele aparece e anuncia, ele diz, eis que vos anuncio com grande alegria
Nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo Senhor, né? Sim. Então, é o momento. Por que nós comemoramos o Natal? Bom, a gente já sabe da importância do Natal. Por que a gente comemora? Porque é um momento de alegria. Sim. O anjo próprio anunciou isso do céu, né? Então, o momento do Natal, a importância disso é viver esse momento com alegria. Um Deus que se rebaixou à minha miséria, à minha natureza humana. Ele se fez pobre para me enriquecer. Ele se abaixou para me elevar. Olha só a grandeza dessa celebração, né? E como você estava falando, né, Valéria, a questão de um Deus que fez isso por amor a mim. Então, o presente maior que eu tenho e Ele espera de cada um de nós é o nosso coração. Sim. Porque Ele se deu por inteiro, né? Se humilhando, se rebaixando, se fez pobre numa manjedoura. Sim. Ele espera tudo de nós. Não é pouco, não é 50%. E como é incrível que um Deus que tem pressa em nos salvar, né? Pelo amor imenso que tem por nós, Ele teve a paciência de aguardar a gestação de 9 meses. Se a gente ir um pouco mais antes, Ele esperou quantos anos, né, para vir ao mundo, né? Sim. Já começa por aí, né? Ele esperou o tempo, né? Sim, esperou o tempo. A plenitude do tempo, né, para vir. Paciência, humildade, né, para nos salvar. Ô, Ricardo, a comemoração do Natal também é um tempo de preparação para nós, né? Eu falo assim, é um tempo de conversão. Porque assim como a gente espera e comemora o nascimento de Jesus que veio, né, na Terra, a gente também faz a igreja nos leva também a nos preparar para a sua segunda vinda. Isso, também. Importantíssimo isso. Assim, é um tempo de assim, assim como na Quaresma é um tempo de conversão, aqui no Natal também é esse tempo de conversão, de oração, de vigiar, porque é Jesus que vem e Ele vai vir de novo, né? Em toda a sua glória. Então, é um tempo já que a gente sempre vive nos preparando para essa segunda vinda também. Por isso, igual a gente estava reforçando aqui, não é um acontecimento histórico de 2000 anos apenas, né? Mas é trazer isso para a minha realidade hoje. Sim. E se não é nos nossos tempos que Deus virá na sua segunda vinda, sou eu que posso ir a Ele no dia da minha morte. Então, é uma preparação para o hoje, porque Deus pode chamar cada um de nós no hoje. Quantos profetas falaram que a promessa do Messias, aquele que vem, quantos profetas a gente não sabe. Aí um dia Deus colocou ele veio ao mundo e agora a gente está aqui esperando também. Eu falo assim, a gente não sabe a hora. E que grande graça para nós. Às vezes para pensar assim, a gente poderia ter nascido junto do povo do Antigo Testamento. Não teria conhecido. Mas Deus nos quis nesse momento da história, né? Da humanidade. Então a gente o conhece, ele foi revelado para nós. Nós temos ele presente no Santíssimo Sacramento. Conhecemos ele. Então a gente tem essa, vamos dizer assim, entre aspas, essa vantagem em relação a todos os outros, porque já nos foi revelado. Sim. E olha que grandeza isso, né? Então Deus espera assim, uma resposta muito grande do nosso coração nesse Natal, né? Então, até li outro dia do padre Reginaldo Manzotti, na revistinha dele, ele fala assim que o Natal é a festa do amor de Deus. Então a gente tem que estar com esse coração assim, alegre, ardente, né? Feliz, cheio de amor. Porque é a festa do amor. Isso. O que a gente tem que falar é: vem, Jesus. Exatamente. Vem, Jesus. Vem aguardar com uma alegria ansiosa, né? Assim, boa. Né? Alegre. Com a mesma ansiedade que a gente aguarda os presentes da noite de Natal. Às vezes mais, a gente teria que ter o dobro, o triplo, porque o grande presente é Jesus, né? Isso. Então, a gente tem que colocar isso na nossa mente, no nosso coração. Porque a ansiedade tem que ser muito maior. Você falou dos presentes, né, Priscila? Assim, puxando o gancho disso aí. Como que você acha, como que você enxerga hoje as pessoas comemorando o Natal, de um modo geral? Não como deveria ser, mas como estão hoje comemorando o Natal? O Natal, hoje em dia, nós vemos muito esvaziado, né? Porque hoje em dia nós percebemos que as pessoas se preocupam bem mais com os presentes. A gente vê os shoppings muito mais lotados do que a igreja. É o que eu vou vestir, do Natal. o que eu vou comprar, o que eu vou fazer de ceia, né? A roupa da ceia, o que vai ser no cardápio. Os convidados, o local. Hoje em dia, muitas pessoas deixaram de comemorar com a família para comemorar num restaurante badalado. Isso. Né? Então, tá tudo muito... A própria decoração do Natal tem fugido um pouco, né? Sim. Como que você vê essa questão, Valéria? As pessoas, elas, na verdade, muitas esqueceram, né? Do real motivo da data.
Elas só pensam no feriadão, para onde eu vou, né, nessas questões, esquecendo totalmente. Eu falo assim, igual a Priscila falou, reunião familiar virou quase, para muita gente, só se for para juntar como se fosse um churrascão do domingo lá, vamos juntar a galera e comer e aproveitar o feriado. Mas a gente vê muito mais as pessoas falando, ai, não, família, ai, dá muito trabalho. Ai, a gente fala que vai fazer a ceia, todo mundo põe defeito. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Ai, todo ano igual. Ai, deixa pra lá. Ixi, eu vou reunir meus amigos e boa. Então, eu vou dormir cedo. Então, ninguém mais tá. Você já vai perdendo a fé, o sentido real e todo o resto, né? O sentido todo o brilho da dessa partilha, noite, né? do amor ao próximo, tudo vai se esfriando junto, né? Sim. E é igual uma coisa também que muita gente fala assim, que não vê razão muito de comemorar, porque às vezes perdeu um ente querido, perdeu o marido, perdeu o filho, né? A família que vai meio que se dividindo, e aí ela não vê mais sentido de comemorar. Fala assim, não, vou para a cama. Não tem o porquê. Torna-se uma data triste, né? Isso. Olha só, as dores do mundo vai tirando o brilho. Ou então fica aquela coisa, né? A música, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para daí. Ou seja, transforma uma data cristã num evento pagão. Sim. Materialista, consumista. Muito. O que vocês acham, na opinião de vocês, que precisa ser feito para reverter essa situação? Começando a partir de nós. Qual é a visão que vocês acham, sim, a visão cristã verdadeira para mudar isso na minha vida e na vida da nossa família? Como que a gente pode ajudar nesse sentido? Para reverter isso. O conhecimento é bem importante, né, Ricardo? Isso que nós estamos fazendo aqui já é um passo, né? Porque além de mostrar para as nossas famílias, a gente está tentando mostrar para outras pessoas também o real sentido do Natal. Né, que é a alegria da noite do Natal, que é uma noite feliz, porque nasceu para nós o Salvador. Né? Então, acho que a gente tem que colocar isso em prática, falar para as pessoas e viver esse testemunho. Porque quando a gente vive, vamos dizer assim, na minha casa eu aprendi, vou passar para os meus filhos vão passar para os amigos e para outras gerações, e isso não vai morrer, né? Se a gente deixar em desuso. Nossa, e também talvez a importância de nós, assim, como membro da nossa família, puxar esse gancho. Sim. Se a gente vê que a coisa está indo para um lado totalmente... falar, na minha família sempre é assim. Como volta. O que eu posso fazer para mudar? Tirar esse lado um pouco Sim. consumista, de só pensar no presente, só uma celebração pela celebração, não é isso? Trazer, às vezes, a partir de nós, né? Uma reflexão, uma partilha da palavra, uma leitura, uma meditação. Como que você pensa assim, Valéria? Um jeito de cristianizar, de repente, uma celebração mais pagã, vamos dizer assim. O que você acha assim, de um consumismo, de algo que só pensa na festa, no lucro? Como que se pode reverter a situação numa questão prática, uma ideia, por exemplo? Assim? Olha, eu acho que é a gente compartilhar aquilo que a gente está vivendo. Por exemplo, assim, porque essa época do Advento é uma época de preparação para a noite do Natal, não é? É um tempo que a gente está orando, contemplando, a gente está assim, participando das celebrações, acompanhando a liturgia que nos leva, né, a igreja como uma boa mãe, né, vai tratando todo desse assunto durante, né, o Advento, para a gente se preparar. Eu acho assim, a gente tem que compartilhar isso. Mostrar para as pessoas, né? Falar assim, você assiste lá uma pregação legal de alguém e compartilha para a família, para eles, sim, por mais que você ache que alguém não vai ver, uma hora vai se tocar. Como no almocinho lá de domingo, com a família, né? Quando vocês falam assim, o que a gente vai fazer na ceia? Então, né, gente, vamos fazer na ceia, né? Mas, lá no Natal... Não é? Dá aquelas até falar o que a gente ouviu na missa do domingo, do Advento, né? Convidá-los para a missa, né? Trazer a importância disso também, né? Como que era, assim, uma curiosidade, como que era na infância de vocês a celebração do Natal? Puxando para a memória, assim, vocês têm alguma recordação? Ricardo, eu gosto muito do Natal, porque embora eu perdi os pais já, igual a Valéria está dizendo, né, que a gente às vezes acaba ficando triste. Muitas noites de Natal eu já passei chorando por saudade, né, por lembrar, justamente porque era uma coisa muito gostosa e muito feliz, né. Eu lembro eu morava numa rua em São Paulo, capital, e eu tinha uma tia que morava na rua de baixo e uma prima do meu pai que morava na rua de cima da minha casa, assim. Então, a gente, em vez de falar, não posso ir na casa de um, não posso ir na casa do outro, porque tem compromisso,
a gente ia nas duas, assim. Então, tinha o costume da missa, né? Aí nós descíamos para casa da minha tia, da rua de baixo, comemorávamos, fazíamos uma ceia, a família toda, meus tios ficavam cantando, meu pai e meus tios cantavam, era muito legal. Aí chegava meia-noite, tinha a abertura dos presentes para as crianças, que era a alegria de passar essa alegria do Natal para as crianças. Como as crianças não têm tanto domínio, né, às vezes do conhecimento mais científico, falava, é o nascimento do menino Jesus, a gente tem que se preparar, é uma noite feliz e tal. Mas a gente ficava todo animado, né, para abrir os presentes. Aí abria os presentes, depois a gente passava na rua onde morava, ia na casa dos vizinhos, dar Feliz Natal, todo mundo saía pra rua, era muito gostoso, muito alegre. E aí depois nós subíamos assim uma ladeirinha pra rua da minha prima, da casa de cima. Daí ela subia assim disfarçadamente, fazia um barulhinho no quarto lá, que era um sobrado. Daí ela descia e falava, gente, vocês ouviram esse barulho? Da gente, será que é o Papai Noel? Será que é o Papai Noel? O molecado subia as escadas correndo. E aí ela espalhava uns bombons no chão, sabe, doce assim, deixava uma lembrancinha lá em cima da cama. Nossa, pra gente era uma grande alegria. As crianças pensavam que eram os presentes e o nascimento de Jesus, a gente sabia que era, né? Mas era um momento feliz, de reunião de família, todo mundo comia junto, brindava junto, cantava, era gostoso, era um dia muito feliz. Legal. Hoje, como que vocês comemoram, assim, em família? Hoje a gente também tem o costume de fazer a ceia de Natal, de ir à missa, mas a gente percebe realmente que deu uma entristecida mesmo, sabia? Na noite do Natal. Eu não sei se é porque nós não somos mais as crianças, né? A gente tenta fazer de tudo para tornar essa noite alegre também em casa, para as crianças, mas realmente é isso, né? A maioria das pessoas da minha família, por exemplo, já estão mais velhas, aí já não querem, não, vai ficar muito tarde para comer, é melhor deixar pro almoço, sabe? Então hoje está um pouco mais difícil, mas a gente faz de tudo para não morrer esse espírito. Né, de reunir, e de estar junto, pelo menos, né? A tradição de reunir a família sempre teve. Por exemplo, assim, a gente sempre foi na casa de uma tia ou até na minha própria casa, mas reunia a minha mãe com os irmãos dela, os avós, assim, a família foi assim diminuindo, mas para nós era aquilo, assim, era a noite de ganhar presente. Eu confesso, a minha sabia que era o nascimento de Jesus, a gente fazia catequese, né? Tava lá, cantava as musiquinhas, tudo. Mas assim, a lembrança mais viva que eu tenho do Natal agora, eu acho que mais velha, mais consciente. Daí assim, a reunião da família acontece sempre. A gente procura reunir o máximo, né, que pode, porque as famílias vão crescendo, né? Cada um vai ter no seu núcleo, na verdade, né? E vai afunilando. E vai afunilando. Então, assim, não consegue juntar, às vezes, todo mundo igual juntava, mas junta. Mas tem o momento de todo mundo se reunir, um momento de oração, de colocar Jesus na manjedoura e ter aquele momento ali fraterno, realmente, né, para comemorar realmente ali o sentido daquela noite da gente estar ali reunido. Isso, eu falo assim, eu acho lindo e louvável que a minha tia sempre monta o presépio, porque agora a gente sempre vai na casa dela por uma questão de necessidade, e sempre tem. Então, eu falo assim, só que é engraçado como a gente vai assim, a gente vai evoluindo, né, nessa questão. A gente só precisa se abrir, né, para isso. E é um momento que dá para aproveitar a catequese, né? Já que vai colocar o menino Jesus na manjedoura agora, por quê? Né? Porque essa data é comemorada o nascimento de Jesus, e aí já dá para aproveitar. Olha que presépio bonito que a gente tem aqui na mesa, né? Sim. Valéria trouxe para nós. E eu queria que você abordasse um pouquinho, Priscila, a questão do significado dos símbolos natalinos, a própria questão do Papai Noel, que às vezes é tão esperado pelas crianças, né? A gente falou, Sim. todo mundo na nossa infância esperava de alguma forma o Papai Noel. Tinha aqueles valores cristãos, mesmo que a gente não soubesse a definição de cada coisa. Olha, se você se comportou bem, você vai ganhar um presente, né? Tinha incutido no coração nosso, desde pequenininho, de alguma forma, esses valores que precisavam ser cultivados. E essa figura do bom velhinho, né, que vinha trazer os presentes. Vinha trazer os presentes. E, na verdade, o maior presente que nós temos hoje é o próprio Senhor. Né? E ele vem nessa manjedoura, só que hoje ele quer nascer no nosso coração, né? Então, eu queria que você abordasse um pouco, Priscila, assim, daquilo que você conhece. Você falou esses dias atrás nos bastidores para nós que desde muito cedo, Murilo, seu filho, ia lá, montava, ajudava a montar a árvore de Natal, o presépio. Então, eu acredito que você tem um pouquinho mais de conhecimento, possa abordar isso para nós. Na verdade, a gente passa para os filhos o que a gente gosta, né, geralmente. E eu sempre gostei do Natal.
E o Iver também gosta, o Murilo ama o Natal, né? Começa em novembro, ele já, mãe, vamos armar árvore de Natal, vamos comprar enfeite novo, aquela coisa para pôr na árvore, aquela alegria. E daí, quando ele era bem pequenininho, a gente montou a primeira árvore de Natal lá de casa, ele tinha uns 2 anos, daí a gente levantava ele, né, no colo para ele pôr a estrela no topo da árvore de Natal. E isso foi passando, ele foi crescendo, daí subia no banquinho, aí hoje ele levanta o Gustavo, que é o nosso filho mais novo, para colocar a estrela no topo da árvore. Então é muito gostoso, é um momento de família, é um momento gostoso. Ainda hoje a gente costuma colocar os presentes das crianças, a gente compra mais para molecada, né? E coloca os presentes das crianças embaixo da árvore, eles ficam tentando adivinhar qual que é de quem, né? Aquela coisa. E ainda a gente mantém viva essa tradição. E às vezes até a gente se questiona, né? Nossa, mas será que então é errado eu gostar de montar uma árvore de Natal? Será que colocar pisca-pisca na árvore de Natal eu tô paganizando o Natal? Isso, é tudo uma incógnita que fica na nossa cabeça. Você pode transformar isso? Pode, né? Pode, no sentido puramente tudo isso é muito válido. A árvore de Natal, nesse formato que nós conhecemos, de um pinheirinho verde, né? Ela tem uma história, né? Ela simboliza a vida, ela simboliza a árvore da vida, que é Jesus. Os ramos, as bolas de Natal que nós colocamos, ela simboliza todos nós. A nossa vida unida aos galhos, né? Unida a Jesus, que é a árvore da vida, em forma de dons, de virtudes, né? Então, até muita gente tem o costume, né, de colocar uma bola escrito amor, outra escrito paz, harmonia, união. Isso tudo é muito válido, dá pra gente trabalhar de várias formas, né, esses enfeites. O pisca-pisca, mesmo as luzinhas, elas simbolizam a luz, né? Assim como a estrela. É a luz da vida, é Cristo. Que é colocado no topo. Que é colocado no topo. Por quê? Porque no presépio, né, os reis magos, que eram cientistas, astrólogos, né, eles seguiam muitos astros, né? E eles foram seguindo aquela estrela para chegar até Jesus, né? Que era o nascimento de Jesus. Eles foram guiados por essa estrela, né? Então tem esse significado. O sino é um símbolo de anúncio, né? Também do nascimento de Jesus. As guirlandas que nós colocamos na porta, geralmente, da casa, elas servem para dar boas-vindas, né? Para Jesus, para as pessoas que vão visitar a nossa casa. Então, tudo tem um significado e pode ser utilizado, desde que não seja simplesmente o astro da festa, presente, né? Porque, assim, na verdade, os símbolos exteriores, é igual a gente vê na nossa liturgia, né? A presença das velas, significam a fé acesa, né? A luz, né? A luz, né? Que é Cristo. O incenso, que é a fumaça que sobe ao céu, que é as nossas orações sendo levadas ao céu pelos anjos. Então, tudo isso são símbolos exteriores que nos ajudam a compreender o mistério que está acontecendo ali, né? Então, o mistério do Natal é a encarnação do Verbo, é o próprio Cristo, que é a luz da humanidade, que veio nos salvar. Então, esses símbolos exteriores vão nos catequizando, principalmente as crianças, tudo isso ao nascimento de Jesus. Ao nascimento de Jesus. Mas, às vezes, é uma forma simbólica e mais fácil de explicar. De né? catequizar, até mesmo as criancinhas, né? Até ontem nós participamos da confraternização da catequese do Gustavo, né? Do nosso filhinho menor. E a catequista propôs a gente todos numa sorveteria, as crianças e foi algumas mães, né? E aí ela até entregou um livrinho para algumas que não tinha recebido no dia que ela entregou para as crianças, mas de uma novena de Natal para fazer com as crianças, que é de uma forma mais lúdica, uma forma de explicar para as crianças o que a gente aprende ali na novena de Natal de uma forma mais, com termos mais difíceis, né? Então, tudo é válido para aproveitar essa catequese e ensinar o verdadeiro sentido do Natal. É igual o Papai Noel, né? Quem não ficava esperando o Papai Noel na noite de Natal? Até hoje a gente espera, né, o Papai Noel. Entre aspas. Mas Papai Noel remete à figura de São Nicolau de Mira, né? Ele foi um bispo da Igreja Católica e as vestes do bispo eram vermelhas, com dourado na cabeça. Então, a barba branca é porque ele já tinha uma certa idade e porque era costume no local onde vivia, né? Então, por isso que a figura do Papai Noel é assim, que depois foi comercializada, o sistema criou todo um comércio em volta disso. Desvirtuou tudo. Ficou vermelho, porque ele ajudava os pobres, né? Sim, ele jogava moedinhas nas chaminés das pessoas mais pobres, porque eles moravam numa região, né, no hemisfério norte, uma região muito fria nessa época. Então, tinha muitos pobres, muitas pessoas passando muitas dificuldades na rua.
E ele era de uma família rica. Então, ele usava a herança dele para abençoar as pessoas em forma de presente. Então, ele dava presentes para as pessoas. Até tem uma história que eu li esses dias que tinham, acho que 3 ou 5 mulheres que iam se prostituir para poder sobreviver. E aí ele dá barras de ouro para essas mulheres em forma de presente para livrar elas, né, desse pecado e abençoar elas em forma de presente. Então ele ajudava principalmente os jovens e as crianças. Então por isso que até hoje tem, vamos colocar os presentes na árvore para dar para as crianças, né? Então há sempre um fundo, um sentido sempre, verdadeiramente sempre cristão. sentido. O negócio é a gente voltar ao centro. Voltar ao centro. Exatamente. O problema é que, assim, tudo gira em torno do dinheiro, né? Sim. Então, o que aconteceu? Tudo foi voltado para o comércio, para o dinheiro. Né? Tirando pegou uma coisa que era tão linda, tão significativa, para transformar simplesmente em comércio. Para encher shopping. É porque sempre teve a perseguição, né, ao cristianismo. E o comércio dá muito mais dinheiro para o sistema. Sim. Então, é por isso que vão paganizando tudo, né? Agora vamos falar um pouquinho do presépio. O presépio é muito importante para nós no Natal, né, Priscila? Fala um pouquinho do significado para nós. O presépio, e para mim também foi um grande presente, aprender mais. Porque a gente sabe, mas sabe bem, de forma bem rasa, né? Então, o presépio ele nasceu em 1223, no século XIII, através de São Francisco de Assis. Ele tinha voltado da Palestina recentemente. E na região de Greccio, na província italiana de Rieti, ele estava passando por lá e ele viu uma pequena gruta e ele se lembrou muito ali da Terra Santa, né, de tudo o que tinha acontecido. Então ele falou com um amigo dele e pediu para ele ajudar ele a fazer uma representação, né, do nascimento de Jesus. E daí eles fizeram essa representação nesse formato que a gente conhece hoje, né? Então, que temos aqui o menino Jesus, que é o centro, né, do presépio, que nasceu em uma manjedoura, que é tão humilde que se fez homem, né, para poder estar conosco e nos salvar, que a gente já sabe. A Virgem Maria, São José, que acreditaram nessa promessa de Deus, né, deram seu sim e estão presentes no presépio. O anjo ali atrás, que simboliza o céu, né, ele sempre carrega uma faixa, glória a Deus nas alturas, né? Sim. Os pastores também simbolizando os primeiros que chegaram no presépio, né, que também simboliza a humildade, o povo, né? Os animais, a natureza a serviço de Deus, né? Serviram para aquecer, para cuidar do menino Jesus ali também, mas é a natureza a serviço do rei, né? A serviço de Deus. E os 3 reis magos, que eram cientistas, como a gente já havia dito, e eles vieram para dizer que a ciência reconhecia o Senhor como Salvador, como rei, né? E eles trouxeram presentes, né? O ouro, o incenso e a mirra. O ouro, porque o ouro era dado aos reis, né? Para reconhecer a sua realeza. Sim. O incenso, o Ricardo já explicou, né? E a mirra foi um presente profético, né? Porque eles já estavam profetizando, né, que Jesus morreria para nos salvar e já tinha cheiro de eternidade, do sofrimento, da mortificação, da mortificação, né? da eternidade. Então, ali dizendo que Jesus é o Rei dos 6, né? Sim. Engraçado que sempre em todas as manjedouras o menino Jesus está de braços abertos. Também com uma figuração daquilo que ele faria na cruz, que morreria de braços abertos para a humanidade, né? São Francisco de Assis quis trazer esse sentido também. Como a Priscila falou, é importante a gente destacar aqui a questão dos 6 magos e dos pastores. Então, dizendo assim, como se o presépio quisesse nos lembrar que tanto para os ricos e os pobres nos dada a salvação, a Sim. Todos, sem exceção. E ele veio para todos, tanto que está todo né? representado, né? Os animaizinhos, a gente vê ali as ovelhas e o bode, significando também que os maus e os bons são chamados à conversão. A salvação foi para todos. Né? Então, olha que simbolismo muito importante isso aí. Então, e fora que Jesus nasceu em Belém. O significado de Belém é a casa do pão. Ele é o pão vivo que desceu dos céus, é o nosso alimento. Tudo tem seu significado. Tudo tem o seu significado muito grande. Quanto mais a gente busca, mais a gente aprende. É muito gostoso. Exatamente. E aí, para a gente ir puxando outro assunto com base nisso também que a gente falou, Valéria, a questão de como viver cristamente o Natal. Um modo assim, se a gente sabe que Jesus ele é o nosso Salvador, que se fez carne para nos salvar. Como você, Valéria, hoje, se preparando para esse tempo de Natal, nós estamos no Advento, né? Sim.
Então, como que você vai se preparar assim, e também que sirva isso para de testemunho para o pessoal que está nos ouvindo, para essa época? Que não seja assim um Natal como os outros. O que você vai fazer de especial nesse tempo para se preparar para a vinda de Jesus no seu coração? Oração. Muita oração. Para assim, meditar sobre tudo que traz o nascimento de Jesus, né? E assim, nos preparar, assim como a gente se prepara também para a Páscoa, a gente também tem esse tempo de penitência, de confissão, de atos de caridade, de preparar o presépio em casa, participar das santas missas, né? Porque o tempo do Advento é esse tempo que o Evangelho vai nos levando, caminhando, né? Para assim, nos introduzir na importância, tudo que Jesus nos traz, né? Essa vinda dele. E eu peguei uma passagem aqui do Diário de Santa Faustina, que eu achei assim, muito bonito, que a data é 29/11/1936. A Mãe de Deus ensinou-me como devo preparar-me para a festa do Santo Natal do Senhor. Isso é Santa Faustina dizendo, né? Sim. É. Aí Nossa Senhora fala: minha filha, busca o silêncio e a humildade, para que Jesus, que habita continuamente no teu coração, possa repousar. Adora-o no teu coração. Então, eu falo assim, o que eu falei um pouco no começo, né? A gente tem que preparar o nosso coração para acolher Jesus. Nós temos que dar esse sim. Nós temos que fazer do nosso coração uma manjedoura, né? Para receber esse Jesus, esse Deus tão maravilhoso, de tanto amor. Eu falo assim, de tanto amor que a gente dá, a gente tem que retribuir esse amor da melhor forma possível. Então, nós temos que orar, vigiar, para receber ele, tipo assim, com o coração alegre, limpo, né? Para que ele realmente possa morar no nosso coração. Porque você não vai receber Deus de qualquer jeito, né, gente? Né? Pegando esse gancho, né? Se a gente vê que se o Natal é a encarnação de Cristo, justo, ele veio para nos salvar, ele veio nos salvar do quê? Da morte do pecado, né? Sim. Então, eu não posso passar o Natal simplesmente buscando o luxo, as festas, as comidas. Eu posso estar no melhor lugar, no melhor banquete da minha vida, rodeado das melhores pessoas, até mesmo da minha família, das pessoas que eu amo. Está indo tudo bem na minha vida, mas se o meu interior estiver no pecado, o Natal para mim de verdade não vai acontecer. Ele não vai acontecer, só exteriormente. Só. Mas aquilo que Jesus veio, no sentido verdadeiro, que é trazer a vida, brilhar a luz da graça dentro da nossa alma, vir trazer a salvação, o Natal não vai acontecer. Então eu preciso tirar o pecado da minha vida. Sim. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é se na minha vida a minha consciência me acusa de algum pecado. Se eu estou em dia com a confissão, se eu estou buscando com sinceridade a Deus, os sacramentos. Se faz muito tempo, se eu deixei a igreja, às vezes pessoas que depois da pandemia nunca mais voltaram, está afastado, desanimado com a vida, com problemas financeiros e tudo mais, e isso, ao invés de se aproximar de Deus, afastou. É hora desse tempo de preparação para o Natal, buscar a conversão sincera, buscar o Senhor. Porque senão o Natal não vai acontecer. Não. Né? Vai ter a morte, o pecado dentro de nós, e vai passar mais um ano. Jesus vai passar só. E nessa manjedorinha suja não vai ter como nascer Jesus, né? Porque ele nasceu numa manjedoura muito simples, mas ele era... E exatamente essa questão da manjedoura. Ele quis nascer na simplicidade. Isso mostra também a importância do despojamento interior, né, Priscila? Sim. Nosso coração, às vezes, é cheio de preocupações, de pompas, de honra, de vaidades, de amor próprio, de orgulho. E como é que Deus vai nascer nesse montão de pecado, sendo que o nosso coração precisa ser essa manjedoura humilde e simples, né? Não, e a gente olhando o presépio, assim, como que todo simbolismo traz uma sensação para nós, né? A Valéria estava comentando agora do silêncio, da oração, a gente olhando, parando um pouquinho e olhando para esse presépio. Não tem nem como imaginar um barulhinho ali, né? Parece que é silêncio puro, é contemplação pura, é o adorar, adoração. É adorar. Eu fico imaginando
quando Maria pegou Jesus Meu no Deus, colo. não dá nem pra imaginar. Imagina a sensação, só me arrepia. Só de imaginar. Só de imaginar. Quando a gente pega Eu o falo filho assim, da gente, já é né, uma... a gente não espera né? com tanta ansiedade, né, o Meu nascimento Deus. na nossa família. Imagina. Meu Deus, tudo É que Jesus Deus. prometeu tá aqui, na minha mão. É Deus ali. O esperado da O humanidade esperado estava da nos humanidade, braços meu dela, Deus. saiu dela. Nossa, né? imagina. Ao mesmo que era tempo assim, dá uma grande alegria, só dava também pra é escutar grande os grilinhos. responsabilidade. Acho que Daria até pra os grilos escolher. pararam para adorar, né? Dá para imaginar. E ela também, na sua profunda humildade, diante do seu nada, o reconhecimento como criatura, tendo o Criador dela saindo dela. Meu Deus. Olha que coisa, que mistério, grandioso né? É um mistério demais, de né? Deus, não dá para pensar, né? E nessa adoração, Nossa né? Ela inteligência adorou não alcança. o menino Deus nos seus braços, que saiu do seu ventre. É muita Aquele honra. que a criou, ela gerou. Gerou. Olha Meu que, Deus. olha que coisa, não dá para... A gente às vezes fala, nossa, como é difícil, né? A gente acreditar nas coisas da fé, nossa inteligência não alcança. Imagina para Maria, gente. E pensar que pela graça Deus habita em nós. Hoje Ele está habitando em nós. Sim. Então ter os mesmos afetos e sentimentos da Virgem Maria e de São José, que estão ali ao redor do menino Jesus, porque Deus está hoje habitando no nosso coração, só que Ele quer renascer. Ele quer renascer para nos configurar a Ele. Sim. Para que a nossa vida seja a vida dele, de fato, de verdade. Sim. Que os nossos pensamentos sejam os dele, os Sim. nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa inteligência, a nossa vontade sejam as dele. Foi para isso que ele se fez carne, né, Ricardo? Para isso. Para nos ensinar. Só por isso, né? Para nos ensinar. E qual a importância que vocês acham, assim, Priscila e Valéria? A importância de viver o Natal, nós estamos falando da família, né? Da Sagrada Família. A importância de viver essa data em família. Porque Jesus quis vir numa família. Sim. Ele poderia, sendo Deus, já ter vindo já adulto. Se ele quisesse, ele é Deus, ele poderia. Sim. Mas ele quis vir por uma família. Ele poderia falar conosco lá do trono do céu. Sim. Nós iríamos ouvir. O que Jesus está falando com isso para nós? Eu penso, Ricardo, que ele é o próprio amor. Então, ele quer nos ensinar a viver esse amor ao próximo. Esse amor, essa caridade, essa doação, esse serviço. Porque a forma mais difícil de viver o amor é servir, né? É servir e amar verdadeiramente. Porque amar quem é fácil é simples, né? Agora, amar todos, cada um do seu jeitinho, e a família é muito isso, né? Cada um com é de um seus jeito, problemas. e muitas vezes tem aquele que é mais difícil, entre aspas, mas às vezes não é porque ele é mais difícil, às vezes ele é mais difícil para você, porque aquilo que tem nele, talvez você não tolere. E vice-versa, às vezes ele também não tolera algumas coisas em você. Sim. Então, isso é o verdadeiro amor, né? Aí você já está Caridade, trazendo estar um juntos. ponto importante, a necessidade do perdão, quando não Sim. há. É um tempo de buscar o perdão Sim. no Natal também, né? Muito. Valéria, para você, a família, o que você acha? Ele ele quis vir nesse formato de família. Então, assim, eu acho que o básico é que a família esteja reunida para até fortalecer a nossa família. Assim, ela é um exemplo de família para nós. Então, eu falo assim, a gente tem que estar ali reunido para que toda a família também caminhe junto, não é? Não é cada um para o seu lado. E é muitas vezes nesse momento que, às vezes, aquele que não é tão convertido assim vai plantando aquela sementinha ali na família, para falar assim, né? E é um exercício até mesmo pra gente, né? Que vive as verdades da fé, que recebe os sacramentos, que busca a confissão, exercitar tudo isso. Porque papel aceita tudo, né, gente? Ler e saber que é verdade é uma coisa. Agora, a gente colocar em prática... O desafio é imitar a Sagrada essa Família, família. né? Sim, Se a gente o pudesse desafio resumir isso. é É imitar imitá-los, a Sagrada né? Família. Imitar Jesus na sua humildade, a Virgem Maria, na doação a Nosso Senhor, São José, né, mesma gente? coisa Meu no Deus, amor, que né? exemplo. São os 2 primeiros sims ao plano de redenção de Deus, né? Que se eles falassem assim, não topo, não é? Eu falei assim, a gente tem que dar esse sim também. É a forma, né? De a gente dar esse sim para Deus. Esse passo concreto no Natal, né? É como Santo Agostinho falava, né? Deus que nos fez sem nós, não vai nos salvar sem nós, sem a nossa colaboração. Precisa do nosso sim, né? Sim. Fala assim, Jesus, Deus nos ama muito. E Ele quer salvar a todos, mas Ele não obriga ninguém a nada. Né? Ele bate a porta, mas você que tem que abrir a porta, né?
Então, eu falei assim, você tem que estar predisposto a isso. Ele não vai obrigar você a nada. Pois é. Meninas, olha que rápido que passou esse podcast, né? Muito Foi rápido, voando, né? muito gostoso, né? A gente chegou a mais a um fim de mais um podcast. Eu queria pedir considerações finais de cada um de vocês, que vocês têm para falar para o pessoal que está nos ouvindo em casa. Eu acho que o principal é a gente não esquecer o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus, né? Não deixar isso cair em desuso. A gente sempre que puder propagar essa verdade. A gente receber Jesus na manjedoura do nosso coração, preparado, né? Exercitar o perdão, o amor, a caridade. Aprender um pouquinho com São Nicolau a presentear as pessoas que precisam, os que mais precisam também. Isso também é uma forma de caridade, isso é muito, muito legal. Sair um pouco do egoísmo, Sair né? um pouco Pensar do nos egoísmo, outros que está dividir. precisando, né? Isso. Ter a alegria de transformar o Natal realmente numa noite feliz, né? Porque é o nascimento do nosso Senhor. Excelente, Priscila. Valéria? Olha, me veio assim, São José, quando chegou em Belém, ele procurou um lugar, né, porque para Jesus nascer. Ele bateu em algumas portas e muitas portas não se abriram. Não, tá cheio, tá lotado. Não tem como receber você aqui. Então, gente, eu espero assim de coração que vocês abram seu coração para Jesus, né, nesse dia. Quando chegar o momento da noite de celebrar, que você fala assim, vem Jesus, mora aqui, eu te recebo, com todo o amor e a alegria que a data merece. Que ele não receba mais um não, né? Eu queria agora a Valéria falando isso, eu participei uma vez de um presépio na cidade de Marialva, onde meu irmão mora. Ele convidou a gente, nossa família, para participar lá do presépio que a igreja estava fazendo, né? Era um presépio vivo, assim. Então, passava por todas as culturas. Como que seria um presépio no Japão, como seria um presépio na Itália, em Portugal. Era muito legal. E todos tinham, assim, a cultura dessa região, né? As vestimentas, as comidas típicas. Era tudo muito bonito, cheio de cor, lindo. E quando a gente chegava no presépio verdadeiro, gente, era incrível. Eu não sei se todo mundo se emocionou tanto quanto eu, mas eu me emocionei muito. Eu comecei a chorar na hora que eu entrei lá. Porque tinha vaquinha, bezerrinho, assim, animais vivos ali. Aquele cheiro de curral mesmo, sabe? Eu falei, gente, o rei do universo merecia tudo. E ele só teve isso. Você fica imaginando ele nascendo ali, Jesus, São José procurando e não achando a esposa grávida, ele querendo dar o melhor lugar para ela, que amava, para o seu filho. Né? E ele não conseguia, a frustração dele, né, como homem, como pessoa, a gente fica imaginando. Maria dando uma limpadinha ali, estendendo um paninho. A gente fica imaginando tudo isso, nossa, é de dar um nó na garganta, só de imaginar, né? Isso tudo foi vivido na carne, né? Sim. E aí eu puxo um gancho na tua fala aqui também, já fazendo a minha consideração final. Ele sendo Deus Todo-Poderoso, né? Sim. Ele quis vir numa gruta fria, numa manjedoura, para mostrar que ele seria o alimento da humanidade, que ele era o local que os animais comiam, né? E, mais ainda, ele quis vir à miséria do nosso coração. Assim como ele quis vir numa gruta que não era digna dele, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele quer e insiste com a gente, né, com cada um de nós, a morar no nosso coração, que é muito mais miserável que essa manjedoura. Então, olha o amor de Deus até onde se estende, né? Eu termino encerrando com uma fala de uma homilia do Papa Francisco, de 2016, véspera de Natal, que ele diz assim, para a gente encerrar esse momento: se queremos festejar o verdadeiro Natal, contemplemos este sinal, a simplicidade frágil de um pequenino recém-nascido, a mansidão que demonstra no estar deitado, a ternura afetuosa das fraldas que o envolvem. Ali está Deus. Então, que o nosso coração seja um coração humilde, afetuoso, mais digno dele nesse Natal, que nós expulsemos toda a sujeira, todo o pecado, toda a imundície do pecado dentro de nós, para que o Senhor venha nesse Natal renascer dentro do nosso coração, brilhar a sua graça em nós, resplandecer a sua glória
que o nosso coração seja preparado nessa data com muita sinceridade para amar verdadeiramente o Senhor que vem. E Ele quer vir no meu coração e no seu coração. É isso aí, pessoal. Nós queremos agradecer mais uma vez você que nos acompanhou com paciência aqui no nosso podcast. Dizer que o ano que vem nós temos mais. Agradecemos a sua participação. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer também que compreendam um pouquinho mais o sentido do Natal para vivê-lo mais e de forma mais santa esse Santo Natal. E desejamos a você, a família de vocês, do fundo do nosso coração, que esse Natal seja um Natal santo, próspero e feliz, alegre para todos nós. Tá bom? Até o ano que vem e nos encontramos no próximo podcast. Jesus, eu confio em vós.